tarde a todos e a todas que estão aqui. Acho que está compartilhando minha tela, né, Val? Tá tudo Isso, ok, né? tá ok já. Já vou pegar Maravilha. para mim. Então, sou o Hélio, já conheço a maioria das pessoas que estão aqui. Para quem não conhece, um prazer enorme estar com vocês hoje. E a Valquíria me deu só meia hora para falar. Ai, coisa terrível. Quero ver, vamos ver se eu consigo. Mas vamos lá, a ideia é brincadeira, a gente montou isso tudo junto, mas a ideia é que eu fale aqui uma meia hora para depois a gente ter uns 10 minutinhos para conversar. O que eu vou trazer para vocês hoje, né, falar um pouquinho dos maker spaces, né, desses espaços makers que estão chegando também nas escolas. E a ideia é tentar inspirar vocês, é tentar fazer com que a gente aqui consiga sair com ideias bacanas, né, entender um pouco da concepção desse espaço. Então é muito legal esse momento que vocês estão agora, que é da construção do espaço maker, acho que vale a pena a gente refletir sobre isso. Enquanto eu vou conversando com vocês, eu gostaria muito que vocês também interagissem pelo chat, né? Coloquem as ideias que vocês vão tendo, né, as coisas que vocês estão pensando, até as dúvidas também, para a gente poder conversar um pouquinho depois. No final, a gente vai dar uma relida nessas ideias, inspirações, aspirações também, e vamos falar então um pouquinho desses maker spaces. E para a gente entender e para vocês também refletirem um pouco, eu vou falar sobre 5 aspectos fundamentais a todo momento, né, que vem desde da ideia, da concepção, do que é um maker, o que é um espaço maker, né, como que a gente pode implementar esse espaço maker, como que a gente utiliza, ou como que esses espaços são utilizados, como que a gente gerencia e como que a gente faz a propaganda das atividades que a gente faz ali. Se a gente acha que são coisas tão ricas que a gente consegue produzir e são coisas que a gente quer levar para todas as escolas e divulgar isso pelo Brasil afora, então, assim, como que a gente faz propaganda dos nossos projetos, como que a gente faz propaganda do próprio espaço, mesmo dentro da escola? Tá? Então, a todo momento, pensem nesses cinco pontos, né? Como que a gente concebe o espaço, como que a gente implementa, como que a gente utiliza, e para que vocês possam imaginar como que vai ser o espaço maker de vocês. É, então, rapidamente, né, isso aqui daria pano para manga para a gente ficar conversando, mas eu vou fazer um panorama histórico para a gente pensar, né, de onde vem essa coisa maker que a gente fala hoje, tão de maker, 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 parece que é uma coisa tão nova, e no fundo não é, né? A gente brinca que, eu gosto de brincar, que nós somos maker há tempos, né? Antigamente a gente tinha o quê, né? Desde a Idade Média ali a gente tinha o trabalho do artesão, que era uma profissão super, hiper valorizada, geralmente passava, é uma questão familiar, passa de pai para filho, então a gente tem aqueles, se vocês olharem móveis antigos, né, você tem todo um trabalho, todo um detalhe, entalhamento, então era uma profissão muito valorizada, feita com as mãos, e aí depois, por algum momento, veio uma coisa importante para a gente também, que foi a Revolução Industrial, e que ela tem a sua importância em que sentido? Populariza e você consegue levar uma série de coisas para todos os lados, né? Móveis para todo mundo, aparelhos para todo mundo. Então você muda a forma, com a relação com esse artesão, mas não que essa profissão tenha morrido. Mas depois de ter essa revolução industrial também, as pessoas começaram a refletir assim: puxa, não posso fazer as coisas do meu jeito, eu tenho que comprar o que está na loja, eu não posso montar algo com o meu perfil. Então vem muito começou a nascer aí na década de 60 a ideia de faça você mesmo. Isso também vem muito da cultura americana. Se vocês olharem, geralmente aqueles filmes americanos, sempre o pessoal tem nas casas assim uma área onde eles consertam tudo. Eles consertam o seu telhado, eles consertam aquelas escadinhas para as casas. Então tem muito dessa cultura de fazer você mesmo e uma preocupação também que tinha nos Estados Unidos com a questão da mão de obra das pessoas criarem. Junto com essa ideia do faça você mesmo, também aparecem outras ideias mais recentes, que é o do faça junto, ou gosto de falar do façamos juntos, né? Então, para a gente pensar em coisas de forma coletiva, né? O que, que a gente quer construir, o porquê que a gente quer construir, e por trás disso tudo vem uma filosofia muito forte de entender o outro, como vocês mesmos comentaram aqui, da empatia, das coisas que eu faço, para elas não serem apenas para mim, né? Sem pensar um pouco no outro. Então, a gente tem muito dessa
dessa proposta do faça você mesmo, do façamos juntos, e com isso vem a proposta do movimento maker, que se transforma numa cultura maker, já datando aí para o finalzinho, para o começo desse século, e aí como que essa cultura, como que isso vem sendo transformado. O pessoal propôs ali um manifesto maker, então para quem tiver interesse, procure aí por manifesto maker, para entender, e a gente vai falar um pouquinho aqui, o que que essa cultura traz, né? O que que isso muda com a gente. E em paralelo a essa cultura, a ideia desse maker, veio a proposta das pessoas começarem a se reunir em lugares para começar a discutir coisas que gostariam de construir, coisas que gostariam de mudar no mundo, e aí então começaram a surgir esses espaços, esses ambientes para as pessoas criarem, discutirem, produzirem, refletirem sobre as ações ou sobre as coisas que elas querem mudar no mundo, né? Então, que aspectos que seriam esses da cultura maker, né? Um principal aspecto que a gente traz na cultura maker é a importância do trabalho coletivo, né? A gente nunca faz nada sozinho, né? A ideia de colaboração, ela é muito presente, ela é muito forte, né? E todos, né? E nessa relação, todos têm algo para ensinar e todos têm algo para aprender. Então, tudo é bem-vindo, né? É muito horizontal, as relações são muito horizontais e sempre alguém tem alguma coisinha para ensinar e sempre a gente tem muito também para aprender. Então, todo mundo tem voz nesses espaços e nesse contexto. Com a proposta também de aspectos da cultura maker, vem a ideia assim de fabricar algo, de construir uma coisa com as suas características, de personalizar. Então, eu não quero mais aquilo que está sendo oferecido no mercado. Eu quero construir do meu jeito para atender as minhas necessidades, para atender as necessidades da minha comunidade. Eu quero consertar algo, eu quero reparar algo, eu quero alterar algo que está sendo feito, né? Artefatos que estão sendo produzidos com minhas próprias mãos, né? E com ferramentas digitais, obviamente. Então, dentro desse manifesto maker, eles pontuaram tópicos, né, do tipo, né, faça, né? Então, uma coisa importante é faça, não mande fazer, não peça para fazer. Então, a sua ação, ela é muito importante. Você não quer um representante, você não vota em alguém para te representar e fazer por você. Você participa desse processo da construção. Compartilhe. Compartilhe tudo que você faça, não guarde, né? Não tem mais aquele segredo de Estado né, que a gente tinha muito naquela filosofia ou naquela visão romântica que a gente tem dos cientistas, de, não, eu vou guardar as 7 chaves, os meus segredos e tal. Então todo mundo está compartilhando tudo ao mesmo momento. Presenteie, doe um pouco das coisas, doe um pouco de você, doe um pouco do seu tempo, aprenda, equipe-se. Então, também, claro, vai começando a usar, né? Eu tenho aqui algumas ferramentazinhas. Às vezes você começa a se equipar para fazer os seus projetos um pouco melhor. Mas o importante também é divirta-se, né? Participe, colabore, apoie. Apoie financeiramente, apoie com o seu serviço, apoie com o seu trabalho, apoie moralmente, né? Mude e permita-se errar. Né? Então, isso eu acho que são pontos que eles trazem aí, e depois eu peço até para que vocês pesquisem mais, levem isso também para os alunos de vocês, mas isso é um pouco da cultura e do que a gente quer vivenciar dentro de um ambiente maker. Então, uma fala que existe que eu acho que é muito bacana, que ser maker é uma questão de atitude. Então, você não faz algo por fazer, mas você olha para o seu entorno, você vê a sua comunidade, você vê as necessidades do mundo, você vê as suas necessidades, e aí você tem atitudes de inúmeras questões. Você não é só o fazer pelo fazer. Tá? E claro, né, como a gente está falando aqui, então é uma questão de atitude em um ambiente propício para isso. Então a gente tem que estar, e quando eu falo de ambiente, eu vou muito para além do espaço, nesse sentido de, né, e como a fala de vocês também, que apareceu aqui, né, é de ir além das 4 paredes onde os equipamentos estão, mas é você ter aquele clima, você ter aquela relação com as pessoas que estão participando desse processo de cultura maker. Eu vou trazer para vocês aqui, eu trouxe, nossa, zilhões de fotos aqui, mas espaços que me inspiraram
ao longo de todo o meu projeto, de todo o meu trabalho, e um pouco de coisas que possam ilustrar e talvez aí animar vocês para pensarem no espaço, tá, que vocês estão construindo. Um dos espaços muito interessantes, onde surgiu o primeiro Fab Lab, no MIT Media Lab, que fica do ladinho de Boston ali, né? Esse prédio do MIT Media Lab, eles falam que é a ovelha negra do MIT, porque o MIT é uma universidade muito renomada, principalmente na questão das áreas de ciências exatas, uma faculdade que exige muito das pessoas que estão ali, né, uma universidade muito poderosa no mundo, e eles falam que esse é o prédio, é o patinho feio, é a ovelha negra, por quê? Porque eles fizeram um prédio aí completamente diferente de tudo do entorno. E uma das características desse prédio é a questão da transparência. Eles quiseram fazer um prédio, se vocês separarem as janelas aqui, ó, é tudo janela, é tudo envidraçado, e a proposta é que a gente tenha um ambiente que seja convidativo, que ele seja transparente em todos os sentidos, não só fisicamente, mas que as pessoas possam entender as coisas que ali estão acontecendo. Então é um lugar que você pode entrar, ele fica aberto. Claro que eles têm ali milhões de câmeras, vigilância e tudo, mas você pode entrar, você pode bater nas portas e conversar com as pessoas. E ele é transparente por fora e por dentro. Então, se vocês separarem aqui, é um ambiente amplo, onde as pessoas podem observar o que as outras pessoas estão fazendo, né? É difícil até de se acostumar, né? Parece que você está sempre num aquário, mas isso vira uma questão muito comum para todos. Então, aqui, por exemplo, uma sala de reunião, vidro de cima a baixo, aqui dentro um pessoal fazendo uma reunião, e fora você tem os corredores, as pessoas transitam e tudo bem, tudo acontece aqui. Então, aqui é um segundo andar, por exemplo, um prédio muito bacana, onde tem um makerspace ali, e a gente tem aqui também já a disposição de bancadas, muita utilização das paredes, né, e essa questão de você conseguir ver as coisas que estão acontecendo. Dentro de um espaço muito interessante, o MIT Media Lab ele tem cerca de 27 grupos de pesquisa atuando lá dentro. Um dos grupos de pesquisa é o Lifelong Kindergarten, que é um grupo, né, a gente traduzindo aí de forma livre, é o Jardim da Infância para a Vida Toda. Ele é liderado pelo professor Mitchell Resnick, que é o criador do Scratch. A gente falou um pouquinho sobre Scratch, linguagem de programação. Então, aqui dentro, se vocês olharem a sala deles aqui, ó, a gente não tem baias divisórias tão fortes, né? Deixa eu voltar aqui um pouquinho que eu passei aqui. Mas a gente tem aqui um ambiente muito amplo e que não é fácil, né? Que a gente estava num grupo de brasileiros ali, brasileiro fala alto, a gente gosta de falar, eu tenho lá um lado italiano da família, a gente fala alto pra caramba, e aqui é difícil, né? Porque você não tem paredes para isolar a parte acústica. Então você tem benefícios, tem malefícios, tem coisas que têm que ser pensadas, mas você tem livre acesso aqui a muitos ambientes, né? Então falei do Scratch aqui, tá o Scratchzinho que eles têm feito de Lego lá, o professor Mitchell aqui, que é uma inspiração aí para programação, para incentivar a programação para crianças, que geralmente é por onde a gente começa, os primeiros passos para depois a gente emendar aí com Arduino e outras coisas. Mas tá, e aqui no Brasil, como é que isso ficou? O primeiro Fab Lab foi construído na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, na FAU da USP, né? Então, um grande espaço ali que incentivou a construção de outros Fab Labs. O Garagem Fab Lab também é um lugar muito específico, muito especial em São Paulo, né? É um Fab Lab que não é público, ele é privado, mas ele é aberto. Então, como que funciona? Antes eles ficavam no centro de São Paulo, eles foram para Barra Funda, e a proposta é de você ter um ambiente que você possa fazer quase qualquer coisa. Então, eles têm no térreo aqui ferramentas mais pesadas, onde eles vão ali mesmo, designers, vão pensar, por exemplo, estão construindo móveis, repensando aí, tem até um projeto bacana que chama Designer Centrado no Ser Humano. Então, assim, para você pensar em coisas e desenvolver, por exemplo, projetos para vocês. Então, esses são os primeiros Fab Labs que apareceram, e aí, então, a prefeitura de São Paulo criou uma série de Fab Labs, que são os Fab Labs livres de São Paulo, onde tem muitos cursos, infelizmente nem todo mundo conhece, são cursos gratuitos sempre, e você pode, cursos de programação, cursos para aprender em maquinários como cortadoras laser, e eles também vieram com essa proposta de ser transparente e convidativo, né, de estar tudo ali de vidro, tudo bem aberto, tudo
bem amplo, tá? Então, para quem não conhece, visite os Fab Labs. E aí vamos falar um pouquinho de alguns outros espaços que eu visitei. Vou falar de alguns espaços que estão fora do Brasil, mas outros aqui dentro. Esse é um espaço também muito importante para a cultura maker. Na verdade, eles falam até de hacker spacers, além de maker spaces. Eu não vou aprofundar esses temas aqui, não é o nosso objetivo hoje, mas eu acho que para a escola a gente tem que fazer uma miscelânea desses conceitos, né? Hackers, geralmente, algumas pessoas associam mais a questão de quando você tem trabalhos mais digitais, e quando você tem muita coisa à mão na massa, que vai para além da programação e tal, fala de maker spacer, mas não é só isso, tá, gente? Estou sendo muito raso aqui, tem uma fundamento cultural que eu quero trazer aqui para a gente também. Então, esse espaço, quando você olha para esse espaço, é uma grande bagunça, ele parece uma grande bagunça, é um lugar muito amplo, e eles têm uma característica de administração lá que eles consideram, que eles falam que Noisy Bridge é um hackerspace administrado duocratically, por todos. Esse duocratically, então eles são meio contra a democracia, vou falar um pouquinho melhor sobre isso, e eles falam de eu vou traduzir isso para vocês de forma livre, mas eles falam que esse do-ocracy é uma maneira descentralizada e anarquista de decidir e gerenciar a transformação das coisas. Em que aspecto que eles querem trazer isso? Eles têm vários comentários, não dá para aprofundar aqui, infelizmente, mas uma coisa interessante é assim, eles falam que na democracia, se você tem 100 pessoas, 51 pessoas votaram em tal coisa, então vale a maioria. E nesse de fazer, nessa façocracia, manda quem faz, e todo mundo, e não manda mais quem faz mais, mas todo mundo, de alguma maneira, colabora para que as coisas aconteçam. Então, eles, né, tem muito desse lado do anarquismo, mas aqui é o espaço, né? Fiquem atentos também ao espaço, mesas grandes, aqui é uma área dentro do Noisy Bridge, que é onde eles trabalham mais com a parte de computação física, porém é um espaço que tem outros ambientes, por exemplo, aqui, centralizado aqui está o Sebastian, que ele passa por ali para construir as suas roupas. O sonho dele era ser estilista, e aí ele viu nesse espaço uma oportunidade, porque é gratuito, as pessoas não colaboram de alguma maneira, tem algumas maneiras que eles fazem para se sustentar, então faz parte de um ambiente maker, por exemplo, a máquina de costura também, né? E aí, dentro do que eles falam dessa proposta de duocracia, que é de facocracia, diríamos assim, então todo mundo tem que entrar num certo consenso, né, para fazer as coisas. E eles falam que uma das características que eles falam ali é: se você quer fazer alguma coisa, faça. Mas lembre-se de ser, eu coloquei esse excelente entre aspas, para a gente pensar o que seria a excelência das coisas. Mas lembre-se sempre de ser magnífico, de ser super bom para com o outro, para ambos, ao fazê-lo. Então você pode fazer o que você quiser, mas você tem que refletir: o que eu estou fazendo é bom para quem convive comigo nesse ambiente? E aí você vai se permitir a fazer ou não. Então não é fazer sem pensar, né? A gente tem que ter ação e tem que ter a cabeça também, né? Tem que ter o pensamento e a ação conectados. Dentro desse espaço, eles também têm uma sala fechada, onde eles têm a parte de ferramentas, aqui tem um torno, e eles também têm uma parte aqui para trabalhar com mídia digital, então esse ambiente aqui com aquelas salas verdes para o pessoal produzir vídeos, né? Então no Brasil o pessoal tem tentado traduzir essa democracia como facocracia, nessa perspectiva, que é algo que eu acho que vale a pena uma reflexão sobre isso na hora de construir esse espaço. Quem constrói o espaço, como esse espaço é levado para os estudantes. Outros lugares que também são inspiradores, né, tem esse Arts and Crafts, que é em Massachusetts também, ele era uma loja, e essa loja foi transformada num makerspace.
Então, como que é esse ambiente? Tem uma área ali central, com um sofá, com um lugar para as pessoas se reunirem, conversarem, debaterem antes de sair fazendo. Eles atendem crianças aqui também, eles atendem alunos, então esses espaços ainda não estão em escolas, tá? Mas eles inspiraram espaços que eu vou mostrar de escolas. Tem jogos aqui para essas crianças que participam lá, no caso eles fazem parceria, trabalhos de férias, mas eles têm algumas coisas que são inspiradoras, né? Parece tudo muito bagunçado, mas ele tem a sua organização. Então, de novo, a parte importante da máquina de costura presente nesse meio, e a principal regra deles também é a regra que nasceu ali desse be excellent to each other, né, que seja esse excelente, seja magnífico, seja muito bom uns com os outros, né, sejam muito bons uns com os outros. E aí, o que eles têm de interessante aqui? Eles têm uma sugestão muito bacana, porque eles têm o apoio da comunidade. Eles ganham muitas das coisas que estão ali, eles não compram, eles ganham, inclusive ferramentas. E eles têm uma biblioteca de ferramentas. Eles emprestam as ferramentas para quem quer. Então, as pessoas vão lá, sei lá, fazem uma fichinha. Eu estou precisando de uma furadeira e usa. Porque a questão deles é assim, quantas vezes eu uso uma furadeira no ano? Então, por que eu tenho que comprar uma furadeira para mim? E aí eles pensam nessa biblioteca. Eu fico imaginando se um dia a gente vai ter nas nossas bibliotecas também as ferramentas makers, os kits arduinos e coisas, né, para além dos livros. Né, o aluno, de repente, tem lá o seu kitzinho de internet das coisas. E aqui é a parte de organização, que a gente olha e parece tudo muito bagunçado, de certa forma até mas está tudo aqui em caixinha, tudo bem etiquetado. E eles têm uma parte que é muito interessante quando você desce para o andar de baixo. Então, isso aqui era uma loja de conveniência. Quando eles vão para o andar de baixo, eles têm aí a parte deles aqui na parede, onde eles colocam as ferramentas. E o que é interessante? Eles aproveitaram do que já tinha lá. Então, aqui a gente tem essas geladeiras, né, desativadas, onde eles colocam as ferramentas. Tem até uma que é mais fechada, onde eles colocam ferramentas mais perigosas, né, que crianças não possam mexer sozinho. Então, de onde que vem essa regra dos hackerspaces, esse Be Excellent to Each Other, esse Mitch Altman, que é o fundador do NoiseBridge, ele viu um filme, que é aquele filme Bill e Ted, uma aventura fantástica, acho que até fizeram uma segunda versão agora, e aí ele brinca que ele fala, é um ótimo conselho de um péssimo filme. Então, não que ele gosta do filme, mas ele acha, e aí isso aqui virou a lenda dos hackerspace, virou o slogan dos hackerspace. Então, nessa brincadeira de ser muito bom para o outro, a gente está falando de uma questão de ética, e aí eu gosto de lembrar o Cortella, que ele brinca muito e fala sobre isso, né? Tem coisa que eu devo, mas não quero, tem coisa que eu quero, mas não posso, tem coisa que eu posso, mas não devo. Então, você tem que pensar muito bem nas ações que você vai ter dentro de um makerspace, e isso tem que ser trazido. Então, para mais do fazer, ou para virar um trabalho de escola, ou para virar um projeto que está fazendo, é aquele ambiente, como que você organiza, como que você entende aquele ambiente, como que você transborda esse ambiente para toda a escola. Então, pessoal, lembra aí, vai compartilhando no chat as suas ideias, eu não estou conseguindo ver o chat daqui, mas o pessoal está vendo, e também suas dúvidas para a gente bater um papo daqui a pouco, eu vou correr aqui, que o meu tempo já está chegando. E aí, como que isso entra nas escolas? Então, aqui um exemplo de escola, essa Lighthouse Community Public School, eles têm aqui coisas muito bacanas, eles têm no teto aqui extensões que elas, né, são retráteis aqui, mas olhando para o ambiente, salas com mesas aqui para sempre trabalhar em grupo, você não tem espaço para trabalhar individualmente, né? Área para armazenar trabalho de projeto de alunos. Então, os projetos ficam expostos, outros que estão sendo trabalhados, então tem uma organização. Eles têm também carrinhos, onde eles colocam material para levar para as outras escolas, para as outras salas, quando não quer trabalhar dentro daquela sala em especial. Tem uma lousa
onde eu me inspirei para fazer essa que está aqui atrás de mim. Na verdade, isso aqui é uma lousa, se eu virar do outro lado tem uma lousa. Então, de um lado vira uma lousa para pensar o projeto, do outro tem as ferramentas para a gente colocar e pendurar os objetos. Existe um abuso bacana do uso do espaço das paredes. Lembra que eu falei para vocês da história da publicidade? A publicidade ela tem que ser presente no dia a dia da escola. Então, não é uma coisa que eu só vou fazer a apresentação no final do projeto, no final do ano para a escola. Mas é uma coisa que você entra na escola e você vê paredes lotadas de trabalhos que estão sendo desenvolvidos, estão sendo feitos a todo momento, projetos que eles estão fazendo, tudo fica à mostra para todo mundo ver, para todo mundo se interessar, né? A propaganda é a alma do negócio. E eles usam mesmo, sim, paredes, escrevem à mão, não tem que ser tudo bonitinho, mas tudo de acordo com o que eles estão trabalhando. Aqui, por exemplo, eles estavam trabalhando na aula de matemática sobre áreas, eles pensaram sobre o espaço daquela sala, então isso é uma atividade que a gente também pode brincar com o espaço da sala. E aí, depois eles também levam isso para os computadores, então eles projetam algumas coisas. Aqui eles estavam falando de plano cartesiano e depois levaram para projetinhos tipo Scratch para o computador. Então tem essa relação do estar fazendo sempre e isso vinculado ao currículo, aos projetos de currículo. Um outro espaço bacana é o New View Studio, é um estúdio também que eles têm alunos que vão ali. A diferença em especial desse ambiente, ele tem um tipo de um aquário aqui para as pessoas poderem fazer reunião, porque em volta fica uma bagunça das pessoas trabalhando. Uma diferença aqui é que eles não têm professores que trabalham ali, mas eles convidam pessoas que queiram, de acordo com o projeto que os alunos estão desenvolvendo, vem pessoas. Então, veio um designer, ele não é necessariamente um professor, mas é um designer que está ali, porque os alunos estão produzindo algo e queriam algum design. Então, ele também tem esse ambiente amplo. Aqui era uma aluna que estava louca para mostrar o que ela estava fazendo, uma asa que ela queria automatizar. Aqui, por exemplo, tem uma questão que eles fizeram um projeto que foi feito com corte a laser, fizeram esse manequim, então ele está todo modelado em 3D. Então a gente fica imaginando quanto de abstração, quanto de complexidade a gente tem nesse tipo de projeto. E uma área isolada para colocar as ferramentas mais pesadas, como cortadora, que fazem mais barulho, que fazem mais poeira, e na porta desse ambiente tem a função, a especificação de cada uma das ferramentas que estão ali. Outra escola interessante é a Surrey School, é uma escola que é só de ensino fundamental, então olha só que bacana, tudo que está sendo produzido a todo momento está ali espalhado e sendo mostrado para todos. Eles têm um super espaço maker, eles falam, nossa, mas é só fundamental, né? Não tem ensino médio, porém eles acreditam nesse ambiente, esse ambiente aqui, para o fundo dele ele está vinculado a um laboratório, tem um laboratório deles de ciências aqui atrás. Eu até tinha feito um videozinho para passar aqui rapidinho, uma filmagem desse ambiente. Então, é um super ambiente, um mega espaço, com muitas ferramentas para a produção dos projetos dos alunos, ok? Bom, e aí a gente vai pensar, e aqui no Brasil? Pô, você me trouxe um monte de coisa bacana lá de fora. Aqui no Brasil a gente tem, por exemplo, os laboratórios de educação digital da Prefeitura de São Paulo, da Secretaria Municipal de Educação, espaços makers que foram bem produzidos, bem inspirados, com área para ferramenta, com prateleiras estendidas aqui no meio para colocar os projetos. Então, projetos que valem muito a pena a gente olhar. Aqui é uma escola, centro educacional pioneiro, então, de novo, esse abuso aqui do vidro para a gente ver o que está acontecendo ali. Então, tem que ser um lugar aconchegante, tem que ser um lugar que as pessoas querem ficar. Essa escola aqui, ela tinha um antigo laboratório de informática que se transformou em mesas com rodízios e outras coisas, né? Então, aqui são alunos trabalhando, que é o colégio, essa escola que eu falei, o Colégio Elvira Brandão, que eu dei uma força para eles para pensarem nesse espaço, para remodelarem esse espaço e trabalhar também e mudar as práticas com as crianças. Eu sou professor da Universidade Federal do Amazonas e lá também a gente levou a ideia para dentro da universidade, um espaço que chama UFAmakers. Então, assim, o que é importante olhar aqui, né? Aqui foi um projeto em 3D que a gente pode usar até com os alunos, trabalhar esse tipo de ferramenta. Esse software é gratuito, então, assim, é possível avançar com os alunos, mas aqui, assim, a gente não tinha verba, então começa com e adapta o que você tem para fazer os seus projetos.
Na UFAM, então, só para entender, aqui eu coloquei um videozinho, só para entender onde está esse laboratório, a Universidade Federal do Amazonas, ela está no meio de uma reserva. Então, aqui quando a gente olha, aqui é a parte de fora do laboratório, no meio da floresta, super bacana, e a gente dá alguns passos e consegue entrar para esse laboratório, ok? Então, é só para inspirar vocês que dá para a gente fazer espaço maker em tudo quanto é lugar. E um projeto bacana que a gente levou lá, porque vocês vão falar, tá bom, ele está na universidade, está numa escola particular, tem algumas escolas públicas da prefeitura, mas também a gente fez o mesmo projeto, é um projeto muito parecido com o que a gente está fazendo aqui agora, com escolas públicas estaduais, num projeto chamado Makers 4.0, e aqui o que é interessante, né? Os alunos receberam as ferramentas juntos com seus professores e eles ajudaram a construir esse ambiente maker nas escolas. E depois eles trabalharam, a gente acompanhou o trabalho deles aqui, e espontaneamente, esse aluno na esquerda, do lado esquerdo aqui, no final do dia de trabalho, ele pegou a vassoura e começou a varrer, né? Aliás, desculpa, esse aluno aqui do centro, ele começou a varrer, tal. Ele falou, por que não? Eu sujei, eu varro. Miando, né? Então aqui os professores tinham bancadas, eles pegaram uma mesa de refeitório que deu uma série de palestras em eventos falando, né, aluna pesquisadora da rede estadual destaca em evento Mulheres na Ciência, experiência de implantação de espaço maker em uma escola pública na zona leste de Manaus, que é uma zona super violenta do Amazonas, de Manaus. E aí, para finalizar, gente, pensando em equipamentos, né, vocês já vão receber, né, parte dos equipamentos que a gente tem que ter aí num espaço maker, elétricas, manuais, tudo é bem-vindo nesse ambiente de acordo com as suas necessidades. Aqui é aquela fotinha que a gente tem de uma parte dos equipamentos que já vai aí para a escola de vocês, desse projeto que a gente está desenvolvendo. Ferramentas digitais computacionais também fazem parte do ambiente maker. Organização. Como que se organiza esse ambiente? Então não tem que estar tudo pronto. Tá difícil? Vai e constrói, né? Mas aqui, exemplos, por exemplo, de lugares para colocar ferramentas. Elas têm que ficar altas, elas têm que ficar baixas. Eu tenho criança na escola. Esse painel aqui ó, é um painel de ferramentas, né? Eu não preciso deixar de fazer se eu não tenho. E existem vários modelos, várias ideias, muitas coisas na internet, readaptação de hipóteses. Então, tudo pode ser muito bem-vindo. Ah, Hélio, mas quando a gente trabalha com muita gente, a gente perde as coisas que a gente tem. Então, por que não colocar aqui um mapa, né, para o quadro de ferramentas? Porque um lugar uma coisa que é difícil se muita gente usa, todo mundo tem que sempre organizar e deixar tudo no mesmo lugar. Mas isso não pode ser uma regra que vem só de fora, é uma regra que é construída com quem convive. Então tem várias ideias, vários lugares que vocês podem pegar para criar esses mapinhas de ferramentas. Tem aqui desenhos grátis nesse Free Pick aqui, que vocês conseguem pegar, ou então fazer à mão, que eu acho muito mais bacana. Armários podem ser parcialmente abertos, visíveis, trancados para ferramentas mais perigosas, para as coisas que vocês não queiram que todo mundo use a todo momento, armários com roda para você transportar para um lugar ou para o outro, gaveteiros, prateleiras, né? Bancadas de trabalho, olha que bancada linda, maravilhosa essa aqui, meu, mega pesada, super potente, linda, né? Sonho de consumo deve custar uns R$3.000. Mas aí a pergunta é, será que ela é tão útil assim? Uma vez que você colocou, imagina arrastar isso e mudar isso de lugar, né? Então, assim, às vezes a gente tem bancadas que são muito pesadas, mas por que não? Eu posso adaptar aqui bancadas que abrem e fecham na parede, ou outras bancadas com gavetas e que a gente também possa fazer um trabalho de solda, ou ainda, né, aquela bancada que foi uma adaptação que eu mostrei para vocês de uma mesa. Então, assim, não usa, não faz quem não quer, mas elas também podem ser para trabalhos móveis, levar para o lado de fora, vocês vão serrar alguma coisa ou não, ou até, por que não, usar com cavaletes, porque daí vocês conseguem transportar, usar dentro da sala ou fora da sala, dependendo do que a gente vai usar, vai serrar tudo dentro da sala, vai fazer uma sujeira enorme, vai estragar aí os componentes eletrônicos. Regras de segurança, a todo momento, em todo lugar. Um dos ambientes que eu mostrei para vocês que era uma bagunça, eles tinham regras aqui, e até elaboradas por cor, até para, né, ressaltar os olhos. Então, que ferramentas eu posso usar? Verde, qualquer um pode usar. Amarelo, olha, usa, mas espera aí, você tem que pedir permissão para usar. Vermelho, só se você tiver diretamente com alguém, com um professor para te ajudar. Então, assim, essas regras, características, elas têm que estar explícitas, podem ser identificadas por cor, tem que ter equipamento de proteção individual, isso
é importantíssimo. Kit básicos de primeiros socorros pode ter ali. Ferramentas elétricas com difícil acesso para ninguém se machucar. Então, essas coisas a gente tem que pensar. E a gente pode ter locais fixos para usar determinadas ferramentas. Eu não vou usar a micro-retífica em qualquer canto. Não, eu vou estabelecer um canto, um ritual para usar determinados objetos. Então aqui, apesar de ser super bagunçado, a gente tem cores e identificações e um monte de plaquinha dizendo onde está tudo. E aqui, né, lave as suas mãos, né, depois de soldar, quando você for soldar, quando você tiver terminado de soldar, lave as suas mãos. Então, gente, as mensagens podem ser as mais estranhas possíveis, estarem nos lugares mais absurdos, mas elas têm que fazer sentido para quem está ali. Então, por exemplo, aqui descendo a escada daquele ambiente que eu falei que era uma loja, eles falam assim, né, não coma lá embaixo e tal. Ou tem uma outra área que é assim, criança sozinha sem chance. Então, é importante que vocês criem essas regras para vocês. Desculpa a minha rapidez, estourei um pouquinho o tempo aqui, mas acho que a gente tem uns 5 minutos para bater um papo, então eu vou parar de compartilhar minha tela aqui.